Então, isso aqui é um convite, é um desafio. Vamos fazer uma viagem no tempo, né? A gente vai ver de onde a gente veio, a gente vai ver para onde a gente está indo, para onde a gente pode ir. E eu queria começar pelo lugar, pelo momento, pelo instante de onde a gente veio. A gente vem de 2005, apresentar alguns personagens de 2005, alguns estão por aí, outros nem tanto, mas algumas figuras. Nosso ministro da Fazenda, quem era o presidente do Banco Central, para quem não se lembra, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Papa e também o presidente americano. Algumas figuras diferentes, algumas são parte da história, outras já não estão entre nós. Em 2005, a ferramenta de pesquisa, o Google, tinha 7 anos apenas, e ela indexava 8 bilhões de páginas contra hoje 60 trilhões de páginas. Cresceu um pouquinho, tornou a coisa mais complexa. A gente conversava pelo Messenger do Windows, que tinha 6 anos e que foi descontinuado em 2014 porque criaram o Skype, que tinha então 2 anos em 2005 e que já anunciaram o fim também, agora no mês de maio. O celular mais vendido era esse Nokia 1110, que tinha o jogo da cobrinha. Não sei se vocês lembram do jogo da cobrinha. A maior parte das pessoas aqui não tinha idade para ter o celular do jogo da cobrinha. Mas o Brasil, naquele ano, tinha 86 milhões de celulares. Hoje, 264 milhões de celulares. Esse era o computador. Isso era um computador. Não sei se vocês já viram. Mas os atuais, têm 10 vezes mais dados, armazenam 10 vezes mais dados, e são 100 vezes mais rápidos os de hoje. O carro, que já não existe mais também, está por aí, mas não é mais produzido, o Gol, naquele ano, a gente tinha 50 milhões de automóveis, não sei se vocês conseguem ver daí, 50 milhões de automóveis, e hoje a gente tem 115 milhões de automóveis na nossa frota. Isso era 2005, com grandes avanços de lá para cá. Safra brasileira triplicou, uma coisa impressionante. Se a gente pegar comércio exterior, é 4 vezes maior, muito impressionante. Se a gente pegar o desemprego, caiu de lá para cá. E caiu de forma importante, não é desprezível. Se a gente pegar saneamento básico, poderia estar melhor, estamos avançando, marco civil, marco do saneamento básico está aí, saímos de 50% para 70% de saneamento básico, importante. Né? Perdão? Pobreza extrema caiu, ensino superior, o desafio da quantidade vem avançando muito mais do que as conquistas de qualidade. Na qualidade a gente está mal, esse negócio de EAD é uma loucura, ensino à distância é uma coisa que não faz muito sentido. Muitos empresários do setor não concordam e discordam, indo para a Suíça de jato, ganhando muito dinheiro, mas aqui a gente tem um desafio, é importante, fundamental. Eu queria apresentar alguns desafios, outros desafios, inflação. Se a gente pegar a meta do ano em que surgiu a Band News FM e a meta que a gente tem hoje a inflação está numa situação pior, se a gente for imaginar comparado à meta. Taxa de juros continua a ser um absurdo. Não tem como pegar dinheiro, não tem como se financiar. Tem que comprar tudo à vista, tem que crescer com o próprio dinheiro. Ninguém consegue fazer isso, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em país nenhum do mundo. Por isso que o Brasil anda de lado. Dívida pública, daqui a pouco estoura. Esse 70%, porque nós estamos falando de dívida pública líquida em porcentagem do PIB, outros indicadores fazem isso muito maior. Agora eu queria apresentar o dado de uma maneira diferente. Esse aqui é o PIB brasileiro em porcentagem do PIB chinês. Em 2005, a gente tinha 36% do PIB chinês. Hoje a gente tem 11% do PIB chinês. É razoável isso? Não é razoável. O Brasil cresceu, mas a China cresceu muito mais. Se a gente se orgulha disso, vamos nos conformar. Outro dado importante, como medir o custo da Previdência em valores de hoje? Vamos medir em toneladas de soja, milhões de toneladas de soja. A Previdência custava 285 milhões de toneladas de soja por ano, hoje custa 522 milhões de toneladas de soja. E a gente produz 160 num ano. Outro dado, que é importante, é um desafio importante, emendas parlamentares. Como medir, né, o valor das emendas parlamentares? Eu fiz uma conta em ouro, toneladas de ouro. Em 2005, a gente gastava 6 toneladas de ouro
com emendas parlamentares. Agora, 140 toneladas de ouro com emendas parlamentares. É uma boa forma de dividir o butim. Está errado isso. Não é possível que a gente não enxergue isso como um desafio a ser desmontado. Bom, e para onde a gente está indo? Isso é de onde a gente vem. Para onde a gente está indo? Para onde a gente pode ir? Tem várias maneiras da gente medir, tem vários indicadores que a gente pode usar para falar sobre progresso, sobre prosperidade, sobre crescimento. Eu vou pegar só renda per capita. Só renda per capita. Porque em torno dela gravitam vários dados. Renda per capita do Brasil, em 2005, olha a nossa posição, número 80. E hoje, olha como a gente avançou bastante, né? Muito. Somos o país número 79. Não mudou nada. Renda per capita não mudou nada. Porque o mundo cresceu, porque os países cresceram. E quando a gente fala de renda per capita, a gente fala, para poder crescer a renda per capita, a gente tem que ter instituições sólidas. Não tem como crescer a renda per capita sem instituições sólidas. Também não tem como crescer sem respeito às instituições, sem alta institucionalidade. Não adianta ter o predinho de tijolo do Supremo, o predinho do Congresso Nacional, o predinho da Polícia Federal. Não adianta ter os prédios. Todo país tem prédio. O Togo tem, o Brasil tem, todos os países têm um predinho com algum departamento, um negócio preso na porta. Agora, o respeito à instituição é a institucionalidade, que tem que ser alta, e que produz estabilidade, produz segurança jurídica. Agora, adianta, se a gente tem uma carga tributária absurda, entre as 20 maiores economias do mundo, hoje, o Brasil é a única que nos últimos 20 anos disparou a carga tributária. Todos estão na média. Em 2005, a gente estava na média das 20 maiores economias do mundo em carga tributária. Hoje a gente está muito acima da média. A média é 28, nós somos 35. 7 pontos sobre 38, sobre 28, dá 25% a mais. Não é razoável, não dá para crescer, sufoca, falta oxigênio. Responsabilidade fiscal. Todo mundo fala, todo mundo diz que tem, mas não tem. Nós não temos responsabilidade fiscal, nós não temos juízo. Coisa que a gente fala para filho, né? Responsabilidade administrativa. É razoável o que a gente faz no Estado brasileiro ou o que o Estado brasileiro faz com a gente na forma como lida com a administração pública? Infraestrutura. Então, aí, a gente fazendo reportagem sobre um porto no Peru e a gente não consegue chegar lá, a gente vai de carroça para lá. Não tem sentido um negócio desse. Quanto a gente precisa fazer? Dorme no Supremo Tribunal Federal uma ferrovia. Eu nunca vi. Dorme no prédio do Supremo uma ferrovia que pode transportar grãos. Dorme em ferrovias, projetos de infraestrutura extraordinários. Segurança pública, algo muito importante. Não dá para ter um país próspero sem segurança pública. Isso é parte do projeto. Educação. Não tem condições, a gente falou telas atrás aqui. Pesquisa e tecnologia. O Brasil investe muito pouco. Existem ilhas de excelência muito admiráveis. Todas elas prosperam, todas elas são temas das nossas reportagens e a gente olha para aquilo como inspiração. Mas não é a média, é o ponto fora da curva. Ambiente pró-negócios. Não temos ambiente pró-negócios. Ao contrário, basta ver, toda hora vem um governo, qualquer que seja ele, não importa qual, e resolve fazer alguma estrepulia. E, em nome da gente. Mas ninguém perguntou para a gente se a gente quer. Eles vão lá e fazem. E dizem que estão prestando um serviço para nós. Só que é com o nosso dinheiro e sem a nossa aprovação. Respeito ao cidadão. Por último, disso tudo, em suma, é o respeito ao cidadão. Então, quando a gente fala em renda per capita, é tudo isso. Aí, se a gente pegar a renda per capita brasileira, você vai mudar conforme a fonte, vai chegar num número diferente, $10.200. Seria razoável a gente pensar em dobrar a renda per capita? Parece um número tão absurdo, assim, dobrar a renda per capita? Não, porque o Uruguai tem uma renda per capita que é superior à renda per capita brasileira dobrada. É mais do que o que seria o dobro da renda per capita brasileira. O Uruguai. Não estamos falando de um país, você fala, meu Deus, você foi pegar um país lá da Europa, aqueles ricos lá, aquele asiático. Olha isso aqui. Eu não estou nem falando de Coreia do Sul também, que deu um salto assombroso. Uruguai, $22.700. A gente não chegaria ao Uruguai, que é o 45º país no ranking por renda per capita. Lembrando que a gente está em 79º. Por que eu chamei de viagem no tempo? Porque o que vai se definir para a gente poder fazer
10.200 virar 20.400, é o tempo, é o tempo. Quanto tempo a gente vai levar para dobrar o nosso PIB per capita, a nossa renda per capita? Se a gente usar a velocidade que a China ou a Índia usaram nos últimos 20 anos, vai ser 1. Se a gente usar a velocidade que os emergentes tiveram nos últimos 20 anos, vai ser outro tempo. Se a gente usar a velocidade americana, ou a nossa velocidade. A gente cresceu também nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, o Brasil só não cresceu menos nos últimos 100 anos, porque lá em 1905 a 1925, a gente conseguiu crescer menos do que nos últimos 20 anos. Não fosse isso, a gente não teria crescido. Foi os piores 20 anos, piores do que 1985 a 2005, o que é inacreditável. Então, vamos lá. Tempo para dobrar na velocidade chinesa. Não é? Veja, é o Brasil crescendo daqui para frente aquilo que a China, na velocidade em que a China cresceu nos últimos 20 anos, considerando que a gente vai crescer a nossa renda, o nosso PIB nessa velocidade, e a população brasileira vai crescer no ritmo que vem crescendo atualmente, senão não faz sentido. 11 anos. Então, em 11 anos, em 2037, a gente poderia ter o dobro da renda per capita. Essa seria na velocidade chinesa ou velocidade indiana. Na velocidade dos emergentes, que é um grupo um pouco maior e baixa velocidade, seriam 17 anos. Em 2043, a gente chegaria ao dobro da renda per capita. Óbvio que os outros países também estariam indo. E alguém diria, pô, você não chegou no Uruguai. Não sei, mas vamos parar o mundo um minutinho, senão a gente não faz conta de jeito nenhum. Na velocidade americana, esse país que não anda, 28 anos, 2054. Mas na velocidade brasileira, 35 anos. E aí, se a gente repetir nos próximos anos o que a gente fez nos últimos 20 anos de velocidade, a gente vai levar 35 anos para dobrar a renda per capita e virar um Uruguai. Não é virar um país riquíssimo, é virar um Uruguai. E com o dobro da renda per capita, o Brasil muda de padrão. É evidente que muda de padrão, mas tem muito para fazer além disso. É justo a gente esperar tanto tempo? Eu acho que não. Imagino que ninguém aqui acha que não. E por isso que essa é uma provocação, é uma velocidade, é a discussão da velocidade, a viagem no tempo que eu propus aqui. Muito obrigada, Eduardo Oeneg, que vai ficar com a gente. Enquanto eu peço uma ajudinha aqui para a gente posicionar as poltronas, pode ser, gente? Por gentileza, porque aí a gente dá sequência ao debate para valer. Estou atrapalhando, né? Não? Tudo bem. Eduardo Oeneg por aqui. Eu quero convidar o Luiz Megali, âncora da Band News FM, meu colega de todas as manhãs, que vai conduzir, vai mediar esse papo aqui com a Juliana Rosa, nossa colunista de economia de todos os dias. Vem para cá, Ju, por gentileza. Aplausos para ela. E também, é claro, ao professor. Obrigada, Ju. E ao professor Fernando Schiller, por gentileza, mais uma vez com a gente. Schiller, obrigada pela presença. Bom debate, boa conversa, gente. Olhem o relógio. Estou brincando. Não, olhem o relógio mesmo. Muito boa noite a todos. Estou muito honrado aqui de estar numa data tão simbólica. Eu nunca imaginei que chegaríamos aqui, D'Angelo. Estava conosco lá no primeiro dia, me deu as primeiras oportunidades na Band News. Sou muito grato por tudo isso. O André Luiz Costa não estou vendo aqui, mas também gostaria de... Valeu, André. Mandar um grande abraço para o André, por tolerar as nossas loucuras, tolerar as nossas ousadias e transformar a Band News FM, vocês todos, Sheila também, obviamente, numa rádio que não tem medo de inovar. E é por isso que a gente se tornou uma referência, por isso que a gente pode estar tendo um evento como esse, para comemorar 20 anos de muito sucesso e, quem sabe, mais 20 de mais sucesso ainda. Johnny, eu ouvi suas palavras, obrigado pela citação. Obrigado também por todas as oportunidades, por ser mais que um patrão, um amigo, um conselheiro e, às vezes, também alguém que puxa a rédea, né, para que a gente possa voltar para o caminho correto. Estou muito contente e honrado de estar aqui nessa mesa tão pesada, né, nessa bancada, com tantas referências no jornalismo, Schiller, o Oeneg, obrigado pela apresentação, Oeneg, e Juliana Rosa. O Oeneg descreveu um cenário que... não é aquele que desejaríamos,
É um cenário, eu diria, brutal, porém real. E é para isso que a gente está aqui, apresentar a realidade. Como é que a gente pode consertar esse caminho a partir daqui até 2045? 20 anos passam muito rápido. É por isso que a gente reuniu essas 3 grandes cabeças aqui. Dados esses dados todos que, com o perdão da repetição, o ENEG apresentou, vou começar com você, Juliana. Demorar tantos anos para a gente virar um Uruguai, mesmo com um crescimento chinês, que seria um crescimento desejável, mas tenho a impressão não alcançável. Papel do governo, qual seria numa situação como essa? Boa noite para você. Boa noite, Megali, Schiller, prazer estar aqui com você, Isoneg, bom estar aqui com você. Obrigada, Johnny, pela confiança, troca de mensagens, sempre boas. Obrigada pela confiança do Rodolfo ter me trazido aqui para o Grupo Band. E obrigada a Rosângela Lara, que também foi a primeira que fez a ponte aqui para o grupo. Obrigada, Sheila. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje, nessa noite especial. Me sinto em casa, até o Caio estava comentando, né? Ju, parece que você está aqui desde sempre. E para mim é uma honra estar aqui. Eu que era ouvinte da Rádio Band News FM. E eu me lembro, quando eu comecei, eu ia presencialmente. E aí eu gostava tanto de ficar que vocês inventaram que ia criar um alçapão, lembra? Quando acabava meu tempo, abria um buraco, eu sumia. Porque eu não queria ir embora nunca mais. E depois a música do Oscar. Ah, a música do Oscar também. Mas, enfim, só agradecer. E falar um pouco sobre a alegria da gente poder realmente ter um espaço para poder construir, junto com a nossa audiência, fazer um debate qualificado, que é justamente o que está faltando para a gente daqui a 20 anos, como o Eneg colocou muito bem, ter um país que é possível e que é um país que a gente merece. E eu acho que o principal ponto é que o que falta, Megali, o que faltam são lideranças que pensem em políticas de Estado, não em políticas de governo. O Eneg estava fazendo algumas comparações aqui. Uma que é muito comum, que a gente sempre comenta, é o caso da Coreia do Sul. A Coreia era, na década de 80, tinha uma renda per capita menor do que a do Brasil. Hoje eles são 3 vezes mais ricos. E por quê? Porque eles tiveram projeto de Estado. Então, passaram vários governos e que conseguiram continuar esse projeto de Estado. Ou seja, a Coreia conseguiu dar um salto de educação de qualidade e conseguiu tornar a indústria competitiva. A Coreia fez subsídio para a indústria, mas tinha um plano, tinha uma eficiência. Não é dar subsídio e a indústria continuar sem fazer investimento, sem progredir. Então, eu acho que, nesse debate, está faltando muito, primeiro, uma agenda de Estado, ou seja, o que a gente quer para o Brasil daqui a 20 anos. E o diagnóstico é muito claro, né? O Eneg colocou ali educação, a gente ter eficiência do gasto público, ter contas públicas equilibradas, a gente ter um juro razoável, que ele é alto porque não se tem confiança, a questão da infraestrutura. Hoje a gente tem uma infraestrutura que, para ser minimamente possível da gente crescer, tinha que ser o dobro da infraestrutura que a gente tem hoje. A gente precisa de uma carga tributária menor e mais eficiente. Precisamos cumprir aquilo que já foi incansavelmente colocado, né? E eu espero, sinceramente, acho que é possível que a gente tenha lideranças capazes de levar o Brasil para uma agenda de Estado, porque eu não aguento mais ouvir, como jornalista de economia, aquela frase que a gente sempre comenta do Roberto Campos, que é o avô do Campos Neto, que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Então, a gente precisa virar esse jogo. Eu acredito nisso e acredito que a imprensa tem um papel fundamental para fazer um debate qualificado e a sociedade ter cidadania, né, participar, cobrar e fazer escolhas melhores. É só entendendo as coisas que a gente escolhe melhor as coisas, né? Schiller, a Juliana citou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um projeto único, né? É um Estado forte que, por meio da intervenção estatal, até as bandas de K-pop são estatais da Coreia do Sul, pavimentou o caminho para que a iniciativa privada pudesse brilhar. E a Coreia do Sul hoje é uma referência de um país que já foi muito menos desenvolvido que o Brasil e hoje está dando um show na geopolítica, na economia mundial. Esse seria o nosso caminho? Né? O desenvolvimento da iniciativa privada por meio da mão do Estado, um negócio que está meio fora de moda falar hoje. E segundo,
essas lideranças que a Juliana citou? Será que teremos quem nos conduza por esse caminho? Nós temos essas lideranças hoje? Olha, primeiro, obrigado pelo... Boa noite, né? Boa noite, obrigado pelo convite, Megali. Sou um grande fã do INEG, da Juliana, de todos vocês. Johnny, muito obrigado pela confiança. Todo mundo aqui, uma Schneider, Mitre, meu mestre. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Isso é um perigo, tá? Esse debate aqui. Professor é um perigo, tá? Ele vai falando, então me corta aí, não. Mas eu brincava com a Juliana, nós vamos chegar daqui a 11 anos, a gente crescer como a China, não vamos, não esquece isso. Tomara que a gente... E sem punta, né? Eu brinquei com ela, Uruguai sem punta do leste, né? Brincar um pouquinho aqui, mas eu acho que assim, nós temos uma... Como é que a gente pensa isso, né? Quer dizer, o Brasil é um país... Se eu buscasse uma palavra para definir o problema brasileiro, eu usaria uma palavrinha que os economistas gostam muito, que é nós temos um problema de produtividade no Brasil. A produtividade do Brasil ela é estagnada, é interessante ver isso, né? A produtividade do Brasil está estagnada há 40 anos, então ela está em linha há 40 anos, só com exceção do agronegócio. Isso é interessante, né? O agronegócio vem em crescimento sustentável, 5%, produtividade crescendo anualmente. Então, quer dizer, você tem... E eu pergunto muito, converso muito com o agro, né? Bom, mas qual é o segredo do agro? Qual é o milagre do agro? Por que o agro se escolou tanto da indústria, de serviços, assim, da economia brasileira? E a resposta, basicamente, na média, para simplificar um pouco, são 3 coisas. Tá? 3 coisas. Primeiro, carga tributária relativamente baixa, isso que a Juliana falou. Nossa carga tributária é alta, a gente tem a maior carga da América Latina, a gente tem dificuldade com isso, por N questões. Mas, então, carga tributária relativamente baixa, competição internacional, exposição a um mercado selvagem, competitivo, etc. Né? Muito investimento em tecnologia. Tá? Tem outras questões que, obviamente, envolvem o agro. Mas vamos lá, se o Brasil, de alguma maneira, olhasse, em vez de malhar o agro, né, porque a moda é sempre xingar o agro, né, conservador e tal, se o Brasil olhasse para o agro de um outro jeito, dizer assim, bom, como é que o Brasil poderia, o que o Brasil pode aprender com o que aconteceu com o agronegócio, né, e eu acho que nós faríamos melhor. Não é? E, bom, produtividade é muita coisa, né, quem gosta dessas discussões todas, eu digo que você tem 2 segredinhos para produtividade. Um é que determinam produtividade, é incentivos de mercado e especialização. Quando tu me pergunta o papel do Estado, a gente está discutindo aqui, na minha visão, o caminho brasileiro, e é interessante o Brasil, né, quando a gente conversa, assim, nós, de alguma maneira, sabemos qual é o caminho que o Brasil precisa ter. Não sei se para ter um crescimento chinês, mas para ter um crescimento forte. A gente sabe qual é o caminho no Brasil. O problema é fazer, o problema é como é que a gente trilha esse caminho. Não é? Nós, quer dizer, em termos de papel do Estado, nós já descobrimos, na minha visão, nos últimos, 30 anos, não é? Como posicionar isso. O Estado tem que se colocar como regulador, como garantidor de segurança jurídica, como aquele que é o fiador de um bom ambiente de negócio, capaz de atrair investimentos, fazer o que cabe ao Estado fazer, que é a garantia de direitos fundamentais, inclusive resolver, não prestar educação. Na minha opinião, o Estado é um péssimo educador, mas garantir que a educação de qualidade seja acessível, que é outra coisa. Está aqui o secretário. Está aqui o secretário do prefeito, Ricardo Nunes, que fez um negócio genial, foi aquela parceria com o Sagrado Coração de Jesus, né, onde eu fui lá 2 vezes a visitar. Aquilo, para mim, é um microcosmos, é um exemplo pequeno que mostra exatamente o que a gente deveria fazer. Ou seja, lá tem uma escola católica, salesiana, maravilhosa, onde alunos pobres da prefeitura podem estudar, onde 100 anos estudaram a elite de São Paulo, né? Não tem um funcionário público, não tem gasto com previdência, não precisa fazer obra pública, é um contrato simples, sem burocracia, onde você tem o quê? Especialização. O Estado especializou em fazer uma boa contratação de um lado, fazer a supervisão, né? E quem sabe fazer educação, que é a Escola Católica Salesiana, com 140 anos, está fazendo a provisão na ponta. Então, você tem uma especialização. O Estado não abre mão do seu papel, ele simplesmente especializa o seu papel. Qual é a especialidade do Estado? É a inteligência do processo, é a macrovisão, é a estratégia de longo prazo, isso que a Juliana chamou de visão de Estado de longo prazo. Agora, a gestão na ponta, quem sabe fazer gestão de comunicação, de rádio e televisão, é o Grupo Bandeirantes, é outros grupos de comunicação. Agora, o Estado, quem sabe fazer gestão de hospitais, é o Sírio-Libanês, é o Einstein, que está lá no Hospital Geral de Jundiaí, que tem o Boimirim, etc, etc. Então, esse segredo de como fazer isso, a Prefeitura de São Paulo, vou dar outro exemplo de Parque de Ibirapuera, anos e anos a Prefeitura pagando, remando, o parque não ia, problema, agora fez uma concessão, ganhou dinheiro, uma outorga de 70, 80 milhões,
O parque dá resultado, melhorou brutalmente, porque não tem milagre, não tem segredo nisso. Tem uma especialização. A prefeitura faz o quê? Bom contrato, faz uma boa regulação, dá segurança jurídica, dá um contrato de 35 anos e põe lá alguém que é especialista a fazer a gestão. Então, isso, não é um segredo. Nós aprendemos a fazer isso no Brasil. O problema é que nós temos que dar escala para isso no Brasil. Nós temos que dar escala para isso no Brasil. E, para terminar, eu quero dizer o seguinte, assim, em termos jornalísticos, assim, que eu gosto de dizer assim, na rádio, para a gente fazer esse crescimento chinês, ou perto disso, eu digo sempre, a gente tem que aprender e ter coragem de fazer as coisas difíceis, não as coisas fáceis. Porque fazer as coisas fáceis é fácil. Não é? O Brasil está se especializando em fazer coisas fáceis. Tá? Quer fazer o programa de transferência de renda, quer gasto para todo mundo, quer energia grátis, quer não cuidar da responsabilidade fiscal, quer jogar para a dívida pública. E isso é fácil fazer, só que é péssimo para o país. Difícil é fazer reformas estruturais importantes que afetam o interesse. Difícil é fazer a reforma trabalhista, que a gente fez, né, e depois recuamos um pouquinho, vamos recuando um pouquinho. Difícil é fazer uma reforma como... E explodiu, você falou outro dia, explodiu o número de ações trabalhistas de novo. Porque nós fizemos uma reforma difícil, que foi a trabalhista, daqui a pouco tem uma decisão judicial que, não, vamos voltar à justiça gratuita para todo mundo, uma declaração de pobreza, daí explode. Não é uma casualidade isso. Né? Daí vai para mais de 4 milhões de ações trabalhistas no passado. Por quê? Porque o país erra, porque é difícil, porque tem que ter coragem, porque tem que sustentar essas decisões. Difícil é fazer a reforma da Previdência. Se a gente não tivesse feito a reforma lá, aquele gráfico seria mais complicado ainda. Seria mais complicado. Difícil é fazer o marco do saneamento básico, que tem todos esses elementos. O Estado permite a competição, atrai investimento, fixa uma meta de 2033 de universalização, cria um bom ambiente de negócio, dá segurança jurídica. No ano que vem, olha, Megali e Juliana, nós vamos ter, quase, se tudo der certo, os leilões agora que vão ter em Pernambuco, Maranhão, outros estados, 50% da provisão de saneamento básico no Brasil pelo setor privado, Johnny. Nós estamos saindo em 10 anos de 5% para 50%. Isso é uma brutal quantidade de investimento. Por quê? Porque exatamente o Estado recua para uma posição de regulador, bota uma agência reguladora para dar segurança jurídica, cria um bom ambiente de negócio competitivo para atrair investimento privado, fixa uma meta, ou seja, um olhar para o futuro, aí a visão de Estado, não é? E as coisas funcionam. Portanto, não tem milagre. O problema é fazer as coisas à agenda correta. E, para isso, eu vou dizer uma coisa, tem que ter um bom jornalismo, né, que é o que a gente, eu acho que tenta fazer aqui. Oi, Neg, e ano que vem é um ano eleitoral, é sempre uma oportunidade da gente travar esse tipo de discussão. Você está vendo alguém, aliás, não vou fulanizar a questão, você está vendo um ambiente no Brasil propício para a discussão dessas questões difíceis que foram citadas aqui pelo Schiller? O nosso mestre Fernando Mitre conhece a história como ninguém. Talvez possa dizer que nunca existiu um momento propício. Quer dizer, vai procurar na história um momento propício, vai pegar Revolução de 30, vai pegar o que foi 54, vai pensar em 2 impeachments, o vice-presidente da República, presidente da Câmara, os 2 empichados assim, do nada. Aí um foi para Cuba, no tempo, Cuba de Fulgêncio Batista, o outro bombardearam, né, Mitre. Foi um movimento impressionante. Pega 1960, pega 64, movimento propício. Não existe momento propício. O que existe é a gente achar que tem e se apaixonar. A gente se apaixona por umas figuras em alguns momentos. Agora, o absurdo é o seguinte, quem nasceu em 1942, e só quem nasceu até 1942, votou uma vez mais do que quem nasceu em 1973, o que é um absurdo, o que é um completo absurdo. Imagine que a gente tivesse tido um país com democracia. A gente teria votado no Castelo Branco, ou em alguém naquela eleição, teria votado no Costa e Silva, ou em alguém naquela eleição, Médici, Geisel, Figueiredo. 5 que a gente não votou. Então a gente foi tudo estocando, que nem curva de rio, aquele monte de bota, pneu, tudo largado. Chegamos em 89, 22 candidatos de oposição, num vice-presidente, construindo uma Constituição brasileira, que é um momento propício. Aí tinha 22 caras lá falando um monte de bobagem. Tinha um, que depois virou presidente, falava em estatizar os meios de produção, estatizar o sistema financeiro. Estatizar o sistema financeiro. Depois mudou o discurso. Agora você imagina um ambiente de 22 candidatos de oposição. Até o Sarney, acho que já era de oposição. Nem ele era a favor de nada.
Eu fui almoçar com o Sarney, serviram uma salada de macarrão. Ele falou, puxa vida, final de governo é fogo, o macarrão vem gelado. Eu falei, presidente, é salada. Aí ele, é verdade. Mas é assim. Então você não tem momento propício. O que tem é o seguinte, o Lula é um grande lutador, certo? Outro dia eu estava num evento, falando sobre esse assunto, perguntaram sobre o Lula, eu disse, o Lula é o Mike Tyson. Ele está mais velho, mas eu quero saber o seguinte, vai lá e fala aí, e aí, ô palhaço, você faz com o Mike Tyson? Eu não subo no ringue com o Mike Tyson com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos, eu não subo no ringue. Então, assim, é um grande candidato. Ele sempre será um grande candidato. Em 2005, ele estava completamente destruído. Em 2005, por causa do mensalão. E em 2006, veio aquela dimensão. Então, vai ser uma eleição complicada, apertada, vários candidatos de todos os lados, cada um querendo ser o protagonista desse momento que é histórico, como todo processo eleitoral, com um detalhe. Nós tivemos em 3 ocasiões uma disputa, teremos tido em 2026, em 3 ocasiões, uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Na primeira, o Lula não apareceu, não podia. Na segunda, os dois brigaram. E na terceira, o Bolsonaro também não estará, não poderá. Então, são 3 vezes em que eles vão brigar. Tivemos lulismo na primeira eleição sem Lula, teremos bolsonarismo sem Bolsonaro, e só numa eleição a gente teve Bolsonaro versus Lula, que nunca mais vai se repetir, sendo que é um fenômeno dos nossos tempos, né? Todo lugar a gente vê isso aí, sendo que esses dois só conseguiram entrar no teatro uma vez. E começou no Grupo Bandeirantes, o primeiro debate, mais uma vez, Mitre, parabéns, foi difícil fazer esse, né? Está lá no livro, foi talvez tenha sido o mais difícil de todos os debates para a gente poder construir, mas a gente conseguiu construir essa história maravilhosa aqui, que é a do Grupo Bandeirantes, e a Band News FM está de parabéns, 20 anos, fico muito feliz de fazer parte dessa história. Comecei como ouvinte, graças ao Johnny, graças ao Mitre, fui convidado para ser colunista, fazia o Pensa Brasil, às terças e quintas na Band News FM, depois fui convidado, desafiado para ser apresentador. Tenho muito orgulho de estar aqui. Bom, última rodada aqui para que todo mundo possa aproveitar a festa. Eu sei que é um desafio pedir para que todo mundo fale num tempo um pouquinho mais curto, temos mais 10 minutos, mas acho que está todo mundo aqui acostumado, né? Com o nosso patrão mais rigoroso. A Juliana Rosa é a coisa mais fácil do mundo. O Schiller também é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer coisa, a música do Oscar está aí. Você fala pouco. Eu falo pouco. Agora, o Schiller e a Juliana Rosa, pelo amor de Deus. Dentro dessa circunstância apresentada pelo OINEG, né? O lulismo estará presente, a direita bolsonarismo, ainda que sem Bolsonaro também, parte da direita tentando se desgarrar do bolsonarismo. Nessa semana a gente teve a apresentação de uma tecnologia de a inteligência artificial, que é um negócio impressionante. Eles já criam vídeos ali que você não consegue mais distinguir da realidade, não são mais pessoas com 7 dedos, com aquele tom granulado, são vídeos reais. Certamente isso vai ser um elemento importante na eleição do ano que vem. Ou seja, eu sei que toda eleição é a mais importante de toda a história, mas essa é uma das mais importantes de toda a história também, por várias particularidades. Eu pergunto, Juliana, começando por você, qual que é o nosso papel como imprensa, como quarto poder, num ano que vai ser tão desafiador? O nosso desafio é traduzir para a população o que está acontecendo, para que as pessoas se apropriem, eu acho que, disso, né? E uma coisa que eu valorizo demais é valorizar o conhecimento, valorizar os grandes estudiosos, como o Johnny falou, que eu concordo plenamente, todo mundo quer dar palpite de tudo, sem estar baseado naquilo que realmente é o fato, é o estudo. Eu acho que o nosso papel de valorizar o conhecimento e traduzir isso para a população. Eu me lembro que, assim que eu cheguei na Band, eu tive o privilégio de fazer a primeira pergunta no debate presidencial, perturbei o Mitre, né? Mitre, acabei de chegar, me coloca aí, por favor. E ele me botou para fazer a primeira pergunta. E eu, inocentemente, quis puxar o debate presidencial sobre a responsabilidade do uso do dinheiro público, para que a gente pudesse ter menos juros, menos inflação. E aí eles, obviamente, pegaram outros caminhos, né? Eu acho que a gente precisa tentar mostrar para as pessoas assim, que, se a gente não conseguir fazer um gasto público eficiente, as pessoas vão continuar, Megali, chegando com quase 7 anos de idade, os dados de educação, as crianças chegam sem saber ler e escrever. A gente tem 30% da população que é analfabeto funcional, que lê e não entende, né?
A gente tem uma realidade de desigualdade extrema que não melhora, como o Eneg trouxe. Eu acho que mostrar para a população que o que está acontecendo é cruel demais, né? A gente está condenado a ser uma população que tem uma renda média de R$ 1.800, mas metade da população brasileira recebe até R$ 1.000, onde 30% das famílias brasileiras, são 60 milhões de famílias, 20 milhões dependem do Bolsa Família e não conseguem sair dele. Assim, você tem uma dificuldade, se você nasce numa família pobre, você está condenado a ser pobre, porque você não tem educação de qualidade, você não tem oportunidade. Então, acho que o nosso desafio é tentar mostrar para a população que queremos uma agenda de Estado. A gente não quer que o nosso filho, o nosso neto, continue pobre, né, como a família está a vida inteira. E eu acredito muito que a gente tem que ter esperança, viu, Megali? A gente sempre brinca, o Eneg fala que às vezes eu sou muito otimista, e eu sempre tento ver o copo meio cheio. E o foco do meu trabalho é muito educação, né? Eu venho de uma família de educadores, e eu falo que quem trabalha com educação, a matéria-prima é esperança. Então, eu acredito muito que o papel da imprensa é fundamental para gerar transformação, para aumentar a cidadania, democracia e mudança de patamar. Ô, Schiller, pegando a carona aqui no otimismo da Juliana, dizem que o pessimista é um realista bem informado. Você concorda? Você está pessimista ou você está otimista? Eu diria, o cientista político geralmente é um pragmático, assim, né? Um realista. Né? A política hoje, nós estamos na era do terabyte. Né? Você ouviu um dado interessante, hoje cruzou um terabyte, que é 1 trilhão de bytes, 2011, 12. Esse ano nós vamos chegar a 175 terabytes. Então, assim, é uma multiplicação. Nós estamos na época da overdose de informação. Então, exemplo, você tem na política uma espécie de como se tivesse duas camadas. Assim. Tem uma camada que é essa discussão da epiderme, são milhões de pessoas, o bate-boca, que é um pouco que a gente chama assim do radicalismo difuso, da ideologia. Aí toda a irrelevância da política, que nos irrita muitas vezes. A gente gosta de fazer um jornalismo discutindo as questões mais profundas do Brasil, e não aparece muitas vezes. O Mitre organiza debates incríveis, e os candidatos têm aquele palco incrível, tem tempo de televisão, tem um modelo onde eles podem usar com liberdade o tempo, e fica numa discussão pequena, boba, um acusando o outro de bobagem. Né? Então, o marketing... Bom, então, vamos lá. É difícil isso, é difícil. Isso é um quadro da democracia no mundo inteiro, sei lá. Nós tivemos um exemplo curioso, né? Por isso que os americanos, eu acho que eles acertaram maravilhosamente no final dos anos 40, quando eles aprovaram uma emenda da Constituição americana proibindo os candidatos de ficarem mais de 2 anos, 2 mandatos. Fica 2 mandatos, depois vai montar sua biblioteca, sua fundação, vai curtir a vida, vai dar palestra por aí e tal. Porque senão fica que nem um fantasma, um espírito da minha terra, lá com o Xixaga, ele não desencarna, ele fica sempre ali, tá certo? Então volta. Imagina se nos Estados Unidos não tivesse isso, o Trump agora estaria pensando no 3º mandato. Então, quero ficar, tem que ir embora. Nós tivemos uma pequena amostra disso, o Mitre vai lembrar, o Eneg também, quando a gente teve o debate do Haddad com o Tarcísio, para governador de São Paulo, que eram 2 caras mais jovens, que não foram. Tá um debate bom, porque não tem aquele passado, não tem o ressentimento, não tem aquela mágoa, não tem. Então, vamos olhar o país para frente. Né? É difícil isso. Agora, vamos lá. O que nós vamos ter no ano que vem, dito isso, na minha visão, é, de novo, a disputa do que eu chamo das 2 turmas da política brasileira. Né? Você tem uma turma que eu fiz muito estudo acadêmico sobre isso, é uma coisa meio se você pegar os últimos 35 anos na história brasileira, todas as grandes reformas, você mais ou menos teve um lado que votou de um jeito e um lado que votou de outro jeito. Isso é a democracia. A democracia é isso. Os 2 lados são legítimos na democracia. Às vezes, não, mas não sei quem está certo ou não, eu não sei, porque a democracia, cada um tem a sua visão, a sua convicção. Né? Eu acho que um bom jornalismo precisa reconhecer isso. Né? Mas nós vamos ter a discussão, de um lado, um Estado regulador, né, com uma visão mais pró-mercado, de outro lado, um Estado mais protagonista, com uma visão mais desconfiada do mercado, mais assistencialista, etc. Então, essas visões elas tiveram, durante praticamente todas as eleições da redemocratização, na disputa. Né?
Se for os mais recentes, estava lá com o Aécio e a Dilma, estava lá mais ou menos com o Bolsonaro e o Haddad, estava agora com essa última eleição, então estava lá, com as diferenças de personalidade, com as diferenças de estilo, com o debate da conjuntura da vez, mas é isso, né? Vamos lá, o Banco Central independente ou não, vamos privatizar ou não vamos privatizar, né? Vamos abrir a economia ou não, vamos fazer um teto de gastos ou não. Vai acontecer de novo essas discussões estruturais do Brasil, né? E nós vamos ter que nos virar com essas questões, né? Tomara que o país consiga discutir isso, não é? Com liberdade, não é? Com igualdade de regras para todo mundo e tal. Olha, eu cobri, não vou falar mais, mas eu cobri a eleição na Argentina pela Band, adorei aquela experiência, aliás, adorei a experiência, não é? E vou dizer para vocês, teve uma discussão super dura na Argentina, com grande liberdade para os dois lados, não é? Teve fake news, eu concordo totalmente, fake news agora é muito mais perigosa com a inteligência artificial, mas o que eu espero, aqui é puro wishful thinking para fechar, dizer assim, que a gente possa ter uma eleição muito dura, muito acesa, com ampla liberdade de expressão para todos os lados. Chile quase abriu o alçapão. Eu tenho 2 minutinhos. Ineg, vou pedir para que você use seu poder de síntese. Eu acho que é importante o seguinte, a gente não pode transigir. Acho que o papel da imprensa é não transigir. A gente não pode permitir que alguém fale uma bobagem, uma mentira, sem que a gente aponte. Como disse o nosso presidente João Saad, com respeito, sem faltar com respeito. Mas o nosso papel não é um papel bovino, né? De ficar lá, simplesmente como a gente faz quando você vai para a fazenda, você vê o boi com a cabeça perto da cerca, quando você vai, e quando você volta, ele continua lá. Ele nem percebe que o vizinho sumiu, o outro sumiu, e ele vai virar bife. Fica ali. Nós não podemos ser bovinos. Nós temos protagonismo. Então, o papel do grupo, o papel da Band News FM é perturbar as autoridades com perguntas desconfortáveis, sabendo que esse propósito não é para pegar na curva, que é uma coisa de criança, sabe? Eu não gosto de jornalista que fala assim, eu vou aprontar com aquele pequeno pessoal rasteira naquele cara. Eu acho isso meio infantil, entendeu? Porque o outro vai falar por último, e quando ele fala por último, o Mitre sempre lembra disso, quem tem a última palavra é quem está sendo entrevistado. Ele vem e te encaçapa, porque ele mostra que você é bobalhão. Agora, mostrar para quem está assistindo que a gente está do lado dele, mostrar para quem está ouvindo que a gente está do lado dele, apresentar os temas que realmente interessam. Acho que esse é o nosso papel, respondendo a sua pergunta de forma objetiva.